Mais de 50 anos depois do desaparecimento de Rubens Paiva, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que pode mudar o rumo da história e finalmente punir os responsáveis pelo assassinato do ex-deputado. Por unanimidade, os ministros do STF decidiram julgar uma ação que apura as circunstâncias da morte de Paiva e de outros 2 desaparecidos políticos da ditadura militar. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, destacou a atualidade e a importância da discussão do tema na sociedade. O STF também vai avaliar se a lei da anistia, que foi aprovada em 1979, pode ser revisada para responsabilizar agentes públicos que cometeram crimes a pretexto de combater os dissidentes. Esse caso voltou à pauta do Supremo depois de uma imensa repercussão do filme Ainda Estou Aqui, que conta a história do desaparecimento do ex-deputado e da luta da viúva de Rubens, a Eunice Paiva, pela investigação do crime e a punição dos responsáveis. O ex-deputado desapareceu na tarde do dia 20 de janeiro de 1971, depois de ser preso por agentes da ditadura militar na casa dele, no bairro do Leblon, no Rio de Janeiro. Era o governo do general Médici, período mais violento do regime, iniciado em 64. Os agentes da ditadura acusavam Rubens Paiva de dar apoio a grupos de resistência, chamado por eles de subversivos, que se organizavam para derrubar os militares. O ex-deputado foi preso, torturado e morto. O corpo dele nunca foi encontrado. Ele deixou a esposa, Eunice, e 4 filhos, 3 meninas e um menino, Marcelo Rubens Paiva. O Marcelo é o autor do livro Ainda Estou Aqui, que baseou o filme e se tornou sucesso de público e crítica. O filme concorre a 3 estatuetas do Oscar em 3 categorias. Depois de 10 anos de pesquisas, a colunista do ICL, Juliana Dalpiva, lançou o livro Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva, baseado em documentos sobre a investigação que conseguiu concluir o caso apontando os 5 militares responsáveis pelo assassinato. 2 deles ainda estão vivos e recebem pensão do Estado brasileiro. Segunda-feira, 24 de fevereiro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou convidar mais uma vez aqui, a gente já conversou com ela na semana passada, mas hoje o assunto é diferente. A Juliana Dalpiva, para conversar com a gente, ela que é colunista do iclnoticias.com.br, também nossa comentarista no ICL Notícias. Ju, bem-vinda mais uma vez, seja muito bem-vinda. E vocês estão vendo, eu vou pedir para tirarem à tarde, rapidinho, o novo livro da Juliana, que está aqui na mesa, fazendo parte do cenário hoje. O Crime Sem Castigo. Olha só, aqui, como os militares mataram Rubens Paiva. Então, eu já estou aqui fazendo a propaganda do livro, Ju, e te dando boas-vindas. Obrigada por, de novo, estar aqui com você no Em Detalhes. Sempre um prazer, ainda mais para falar desse trabalho pelo qual eu tenho tanto carinho. Tomou muito tempo da minha vida e tenho muito orgulho de poder dividir agora. Nesse momento, inclusive, que a gente está aqui na expectativa pelo Oscar da Fernanda Torres e do filme Ainda Estou Aqui, que contam, né, tão bem essa história. Segura só um minutinho, a gente já vai começar a entrevista. Convidar para participar com a gente no dia 25 de fevereiro, às 8 horas da noite, para uma conversa com a Juliana Dalpiva, o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva, além do Eduardo Moreira, que vão falar a respeito da história da família do ex-deputado Rubens Paiva, que foi morto durante o período da ditadura militar. A Ju também está lançando um livro a respeito dos bastidores desse crime, desse assassinato, que deixou marcas na nossa história, na nossa sociedade. Então, vai ser uma conversa sobre política, uma conversa também sobre a história dessa família. O Marcelo, você deve saber, também escreveu o livro que deu origem ao filme que está concorrendo ao Oscar, o Ainda Estou Aqui. Então fica o convite para você, participa com a gente em detalhesicl.com.br
garante a sua vaga, é gratuito o evento, mas você precisa se inscrever para participar. Então vem com a gente, fica o convite e agora sim a gente começa a nossa entrevista. Eu acho que é muito interessante você trazer para a gente por que você transformou, né, o caso do Rubens Paiva como o seu projeto de pesquisa, porque ele nasceu como um projeto acadêmico, mas, claro, a partir do seu trabalho como repórter. Então, eles dois se cruzaram, né, esses caminhos se cruzaram. Então, você trazer um pouco sobre como o ex-deputado Rubens Paiva surgiu na sua vida e esse projeto também, eu acho que é fundamental. Estava explicando aqui as teses, né, jurídicas, elas estão no livro, a explicação disso, né, de como essa luta que chega a esse episódio final do esclarecimento do crime em 2014 se dá. E essa batalha jurídica, então, né, no livro tem até cenas de julgamentos que eu acompanhei desse caso, em função dessas discussões. Eu já acompanho como repórter desde 2010 estes casos, de um modo geral, de casos de mortos e desaparecidos. Eu estudo essa área, eu pesquiso essa área, eu montei a minha biblioteca, eu fui estudar realmente todo esse tema, logo depois que eu fiz um intercâmbio na Argentina e entrei em contato com esse mundo da justiça de transição, do direito à luta pela memória, verdade e justiça. O exercício da justiça é isso que a gente está vendo aqui agora acontecer no Supremo. Vamos ver se ele vai ser completo ou se uma vez mais vai ser incompleto. E aí eu estava cobrindo a Comissão Nacional da Verdade, os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, produzindo as minhas próprias investigações. Eu me especializei, né, estudei e desenvolvi técnica e fui estudar academicamente também como entrevistar militares que participaram desses horrores, porque é um diálogo difícil, porém avaliei que era necessário. E foi um trabalho também, aprendi muito trabalhando com um querido colega que é o Chico Otávio, com quem eu trabalhei no jornal O Globo, um grande repórter que fez várias matérias importantes também sobre diversos casos, inclusive sobre o caso do Rubens. E a gente trabalhou junto, inclusive na investigação do crime durante um tempo. E aí, numa entrevista que eu e o Chico fizemos com o Malhães em 2012, sobre a Casa da Morte de Petrópolis, que é um dos lugares que a ditadura criou para levar pessoas que eles sequestravam e torturar e assassinar e desaparecer. E o Malhães montou esse lugar, fica numa casa na região serrana do Rio de Janeiro, em Petrópolis, como eu estava falando, chama Casa da Morte, né? Ficou conhecida assim. Só sobreviveu uma pessoa de lá, que é a Inês Etienne Romeu, que faleceu em 2015, mas ela sobreviveu àquele período, ela conseguiu sair com vida da casa. E aí, esse é um outro tema que eu pesquiso muito. No meio dessa entrevista com o Malhães, em que ele contava sobre os horrores que eles fizeram nessa casa, ele solta ali, meio que no ar, que ele tinha informações sobre o caso do Rubens Paiva. O caso do Rubens começa a se apresentar dessa maneira. Ao mesmo tempo, a Comissão Nacional da Verdade estava fazendo suas próprias investigações naquela época. Um militar tinha procurado a comissão para contar que tinha visto a cena da tortura do Rubens, podia apontar quem eram os torturadores do Rubens, quem eram os responsáveis pelo DOI naquela noite. E aí isso permitiu que essas investigações avançassem. O Ministério Público Federal também estava com o caso aberto em investigação. E aí foi isso, Gabi, assim, uma peça sendo puxada pela outra. O Malhães, em 2014, num depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, depois em entrevista para mim e para o Chico, admite que participou de uma operação para ocultar o cadáver de vez do Rubens Paiva. Ele não participou do momento em que o Rubens, segundo ele, né? Ele não participou do momento em que ele foi preso e assassinado, mas 2 anos depois, em 73, quando ele é chamado pela cúpula do regime, pelo gabinete do ministro do Exército, para montar uma operação para retirar a ossada do Rubens Paiva, que estava, segundo ele, enterrada numa praia do Recreio. E pasmem aqui, quem está acompanhando a gente, essa é uma das coisas mais duras, violentas, horríveis de se acompanhar nesse caso, que é a maneira como eles foram tentando matar o Rubens Paiva várias vezes, para além do momento em que eles tiraram a vida dele. Eles promovem vários enterros clandestinos do corpo do Rubens Paiva,
porque eles não podiam, né, entregar o corpo do Rubens Paiva assassinado. Ele saiu de casa na frente, né, deixou dirigindo para o carro, deixou a mulher e os filhos que viram ele ser preso. Então tinham testemunhas de quem levou, como ele estava, como é que ele ia aparecer, né? Como é que a ditadura ia entregar o corpo dele todo violentado 24 horas depois. Então eles ocultam o cadáver. Mas tem esse horror, essa monstruosidade de promover vários enterros clandestinos ao longo de anos, inclusive. E o Malhães vai fazer a operação que, né, final disso, que é, segundo a viúva do Malhães, colocar num rio na região metropolitana no Rio de Janeiro. Você fala sobre a crueldade disso e não dá para deixar de trazer essa observação, porque é um crime que tem uma continuidade ao longo desses últimos anos e uma consequência, não só para a gente como sociedade, mas principalmente para a família. É um processo muito, muito violento. E, além disso, você descreve aí um pouco de como que foi, né, todo esse processo. E você também, como jornalista, barra acadêmica também, né, porque foi o seu projeto de pesquisa, auxiliou a juntar informações. Isso é muito importante também para a família das vítimas que estão nesse processo de tentar descobrir os restos mortais do Rubens Paiva. Até hoje não foram encontrados, né? Você falou sobre isso. O corpo foi enterrado mais de uma vez, enfim. Qual que é a importância do trabalho da imprensa nesse processo todo também, para tentar se chegar, né, a pistas, a encontrar uma resposta para isso? Gabi, acho que quando eu decido optar por um estudo de caso do desaparecimento do Rubens Paiva para minha dissertação de mestrado, essa escolha está ligada ao fato de ter sido o primeiro caso de homicídio que dá entrada na Justiça Federal. Então eu imaginei que eu ia conseguir ver esse desfecho e, ao mesmo tempo, contar essa história do início, desde 1971. Ou seja, como foi que se montou esse quebra-cabeça que permite a gente chegar a esse desfecho do julgamento, saber quem são os assassinos. E aí eu percorro, né, são documentos, entrevistas de pessoas desde 1971, que participaram de alguma maneira para o esclarecimento desse caso. E aí a primeira pessoa, por óbvio, né, quem não viu o filme ainda veja, que é o Ainda Estou Aqui, que conta a história do crime, mas também conta a luta da Eunice Paiva, que é a viúva do Rubens Paiva. É ela, né, a liderança maior de todo esse trabalho de esclarecimento. E a Eunice, ao longo dos anos, vai fazer inúmeros movimentos no Conselho dos Direitos da Pessoa Humana, pelo esclarecimento do crime, pela investigação do crime, lutando contra a mentira que foi colocada pela ditadura. Porque, como eu falei aqui, eles fizeram a ocultação de cadáver e publicamente eles mentiam, dizendo que o Rubens tinha fugido. E eles formalmente sustentaram nos processos essa desculpa durante décadas. A primeira investigação formal que a Eunice consegue finalmente abrir só no governo Sarney, já em 86. O Rubens desapareceu em 71, foram 15 anos. Então, é muito tempo. Junto com a Eunice, foi muito decisivo o trabalho de alguns colegas jornalistas para justamente conseguir peças, investigar. E tem um trabalho muito importante do Fritz Utzeri e do Heraldo Dias no Jornal do Brasil, em 78, que, assim, eles fizeram um pouco de tudo que eles puderam, assim, avançando até nesse papel de jornalista, né? Eles Muito escavaram, mais. eles mediram, e para demonstrar a farsa. Para quem não acompanhou aqui as outras entrevistas, a farsa da ditadura era dizer que o Rubens tinha fugido durante uma diligência no Alto da Boa Vista, que é uma estrada aqui no Rio de Janeiro, na Zona Norte. E aí, isso é mentira, mas eles levaram lá um fusquinha, tacaram fogo, fizeram um tiroteio, fizeram uma ceninha. Eles demonstraram na reportagem que aquilo era uma grande mentira, não tinha como. E fizeram isso de maneira objetiva, né? Mediram os postes, pegaram o laudo e desmontaram o laudo de perícia que foi produzido. E um outro dado muito importante
é que esse documento que é produzido na época, que é uma sindicância, para justificar essa fuga, o Rubens fugiu, a gente fez até aqui uma perícia, um negócio aqui para mostrar para vocês que a gente apurou o que aconteceu. Era assim que a ditadura lidava com a fuga do Rubens Paiva. E esse documento acaba sendo um documento central para a investigação, porque ele aponta tanto quem estava no DOI naquela noite, como os envolvidos do crime e as principais testemunhas do caso. Anos depois, quando é permitido fazer uma investigação séria, chamar as pessoas que são citadas nesse documento, você consegue avançar nessa investigação por causa disso. Não pelo que está escrito pela versão mentirosa, mas pelos nomes citados. Isso é uma coisa muito difícil na maioria dos casos de desaparecidos. Não tem documentação nenhuma sobre o dia do desaparecimento. Então você não sabe quem são especificamente os torturadores responsáveis pelo assassinato. Às vezes tem testemunha da hora da tortura, às vezes não. E também eles usavam codinome, às vezes as pessoas estavam de capuz. Essa identificação ela é complexa. Então o caso do Rubens tinha várias singularidades, assim, que me permitiram uma análise profunda de como isso foi sendo descoberto ao longo dos anos. E também acho que esse trabalho, eu fiz questão de colocar assim como a imprensa estava no caso, porque quando a gente faz bom jornalismo, a gente constrói conhecimento. Esse é o meu norte como jornalista também, produzir reportagem investigativa para produzir conhecimento. Então, muitos colegas produziram esse conhecimento. Eu me orgulho de fazer parte desse grupo de jornalistas que ao longo de décadas ajudou a esclarecer o caso do Rubens Paiva e também outros, né? O Fritz e o Heraldo fizeram inúmeras matérias sensacionais. Muito bom isso essa fala sua de produzir conhecimento, porque é um conhecimento, né, que não é só para as pessoas comuns, é um conhecimento que vai contribuir para historiadores, pesquisadores. Esse trabalho de pesquisar documentos na época da ditadura militar, até aqui em São Paulo, a gente tem um museu que está para ser reaberto aqui, né, na Estação da Luz, onde a gente tem o Museu da Resistência, e a gente tem um andar que está para ser reaberto, que tem um mundo de pesquisas ali, então tem muito a ser descoberto, muito documento perdido, então é um trabalho fundamental que você está fazendo nesse livro também, né, nesse projeto de pesquisa que você entregou e que foi também agora atualizado, vamos dizer assim, para que a gente também possa ler, né, e quem também não tem experiência em pesquisa. E também todo esse processo de coleta de informação e de jornalismo e de entrevistas, você tem histórias, enfim, histórias que talvez tenham te impactado mais, histórias que são curiosas, então eu queria que você trouxesse algumas dessas histórias, desses bastidores do jornalismo investigativo e da apuração. Eu acho que as pessoas têm muita curiosidade de acompanhar e muitas delas não vão para as páginas dos livros, né? Porque assim, como nesse caso, o livro é uma adaptação da dissertação, então nem cabia entrar alguns detalhes desses bastidores que a gente vive como repórter, como pesquisador acadêmico. Eu acho que eu misturei bastante esses papéis, eu só produzi pesquisas diferentes, textos diferentes, mas é uma jornalista que fez mestrado, então não tem como fugir disso. Eu vou lembrar aqui para a audiência do Em Detalhes um episódio que demonstra a falta de glamour, tá, para o jornalismo investigativo, porque as pessoas acham que é muito glamouroso, não é, tá, gente? Na maioria dos dias não tem glamour nenhum. Então, uma das entrevistas mais importantes que eu fiz com a viúva do Paulo Malhães, eu falei aqui sobre ele ter dado uma entrevista admitindo a ocultação de cadáver do Rubens Paiva em março de 2014. Aí, um mês depois dessa entrevista, que também, né, ele deu uma entrevista para mim numa quarta-feira, na semana seguinte ele prestou um depoimento para a Comissão Nacional da Verdade, um depoimento que está no YouTube, quem quiser assistir, tá? É bastante duro, mas é um relato importante, necessário. E aí, em seguida, em abril, ele foi alvo de um assalto em casa e acabou morrendo. E aí, depois do crime, e aí, gente, esse assalto, de fato, não teve a ver com as revelações que ele fez.
A polícia chegou concretamente aos assaltantes, que eram ali vizinhos na Baixada Fluminense. Ele vivia num lugar ali no interior de Nova Iguaçu bastante violento, onde tem vários grupos organizados, criminosos, então não teve uma relação direta com o crime. Mas a viúva do Malhães, que era a Cristina Malhães, ela me deu uma entrevista, não me lembro exatamente agora se foi uma semana ou 2 depois do crime, num dia em que eu fui até lá conversar com ela, porque ele voltou atrás, né, nas declarações dele. Ele deu uma entrevista dizendo que tinha feito a ocultação de cadáver e no depoimento para a Comissão Nacional da Verdade ele recuou, dizendo que ele tinha criado essa história de que não era verdade. E aí, quando a gente foi conversar sobre o crime, sobre o assassinato do Malhães e tudo mais, eu fui lá e pergunto para a Cristina, mas olha só, ele falou sobre isso várias vezes, né? Eu preciso te perguntar se você tem alguma informação, se você sabe alguma coisa sobre isso. E aí, Gabi, a gente estava no sítio dele lá em Nova Iguaçu, que assim, era um sítio relativamente, assim, não era grande, mas tinha um jardim bastante confortável, assim. A gente estava na área da frente da casa e eles tinham um cachorro muito grande, assim, sei lá, era quase um lobo, de tão grande que era aquele cachorro. E aí, aquele cachorro tava solto naquele dia, a gente estava conversando na área da frente da casa. Em determinado momento, quando ela tá justamente me contando, não, essa história do Rubens Paiva, ele contou várias vezes aqui pra mim, durante anos. Ele sempre disse que ele jogou o corpo do Rubens Paiva no rio. Então, ela tava admitindo que assim, o depoimento dele era real, ele tinha recuado, sei lá por quê, quando tudo aquilo teve visibilidade, mas era real, ele de fato fez aquela operação. E ele guardava até documentos do Rubens Paiva em casa. E aí, voltando à cena, né, a gente tá ali na área, conversando na frente da casa, e quando ela tá terminando de me contar isso, eu só vejo no fundo, assim, o cachorro vindo. E assim, ele vinha meio devagarinho, mas ele era gigantesco, ele já tinha mordido umas pessoas naquela semana, de pessoas que tinham chegado lá pra investigar o crime. E aí, gente, assim, eu respiro fundo, desespero, olho pra ela e falo, meu Deus, o que a gente faz agora? Ela assim, ele vai vir aqui, você deixa ele te cheirar, eu vou abrir a porta da sala e entrar com ele pra dentro de casa. A hora que eu fizer isso, você vai correndo pra dentro do carro e não olha pra trás. E aí, dito e feito, eu obedeci. Respirei fundo, óbvio, deixei, né, o cachorro vir, me cheirou. E aí, em seguida, ela entrou pra dentro da casa com o cachorro e o pobre do motorista que tava comigo tava de costas, eu não tinha nem como avisar ele. Então, a hora que ela levanta e entra em casa e eu levanto da cadeira e vou correndo em direção ao carro, eu saio gritando pro motorista, abre a porta do carro, abre a porta do carro. E aí a gente entra correndo dentro do carro pra sair dali. E assim, foram segundos, porque em seguida o cachorro veio atrás mesmo, entendeu? Meu Deus, ele veio. Então, e ele assim, mordeu algumas pessoas, tá? Eu fiquei com essa informação retida aqui. Pessoas que estavam fazendo ali, a polícia que estava investigando o crime do assassinato do Malhães, né? Então, nossa, assim, foi um dos momentos mais tensos que eu vivi. Agora de dar risada aqui, né? Porque é tragicômico essa situação. Mas, assim, ser repórter... O cachorro tava a serviço ali do crime, tava a serviço do crime. Então, assim, tem vários momentos que não há nenhum glamour em ser repórter. Ai, Ju, é muito bom isso. Assim, até porque era uma entrevista muito tensa, né? É um assunto muito denso. Enfim, não tem, né, nenhum tipo de cena que você possa imaginar que seja, mas nesse caso é tragicômico, né? Porque você podia, inclusive, ter sido mordida por ele. Eu fui uma entrevista num sábado de manhã, Gabi. Assim, eu me ofereci para um plantão extra para poder ir lá num dia que a viúva podia me receber, conversar e tal, com calma. E ela rendeu uma matéria super importante. E depois ela também teve que prestar depoimento do Ministério Público Federal sobre isso. Até para o fecho, né, do caso, que foi apresentado pelo MPF à Justiça Federal. Olha só, a operária, a coitada da operária da notícia quase levando por se oferecer para trabalhar num plantão. Ju, a gente chegando aqui ao final, eu quero aproveitar para trazer aqui para
nossa audiência, mais uma vez, lembrar todo mundo de se inscrever para assistir a conversa que você teve com a Vera Paiva e com o Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro que deu origem ao filme também, Eu Ainda Estou Aqui, que você vai estar aqui com a gente nessa terça-feira, dia 25 de fevereiro, 8 horas da noite. Eu queria que você aproveitasse para contar algum trechinho dessa entrevista, enfim, trazer um pouco para a gente do que as pessoas vão encontrar quando elas assistirem. E a Ju vai estar ao vivo aqui no ICL, junto com o Eduardo Moreira, junto também trazendo os trechos dessa entrevista e contando bastidores que muita gente também ainda não sabe, né? Que foram revelados pela primeira vez nessa conversa. Gabi, foi um encontro lindo. A gente gravou uma entrevista bastante longa com eles para passar por todos esses episódios ao longo dos anos, relembrar como era a Eunice Paiva, como ela enfrentou todo esse caso, a própria luta dos filhos junto com a mãe pelo esclarecimento. Então, o Marcelo, por exemplo, relembra o episódio em que ele pressionou o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 95, para que a lei de mortos e desaparecidos fosse finalmente criada, porque até então, até 95, o Estado brasileiro sequer reconhecia a existência de desaparecidos na ditadura. E aí o Marcelo conta como é que foi essa tensão, ele e a mãe, para fazer uma carta, para cobrar publicamente o Fernando Henrique, que não queria fazer nada sobre essa área naquela época, pressionado pelos militares. Então esse é um dos bastidores que eu trago, que vai estar nessa conversa. E quem não se inscreveu ainda, vai lá, chega junto, né? É em detalhesicl.com.br. Detalhes. Isso, e também não tem replay, tá? Esse evento terça-feira, 8 horas, então venham, acompanhem, tenho certeza que todo mundo vai se emocionar muito vendo esse momento tão bonito do Marcelo e da Vera, comigo e também com o Edu. E eu quero convidar também para o lançamento em São Paulo, né? Dia 26, no dia seguinte. Então, para quem está em São Paulo, vale a pena a gente lembrar também, vai ser no Shopping Higienópolis, não é isso? Na Livraria da Vila, no Shopping Higienópolis, a partir de umas 6h30. Vou estar esperando quem quiser me dar um abraço. Isso aí. Meu time ICL aí, ó, todo mundo. Estarei lá após M2. Chamada completa. Então, obrigada demais pelo espaço para falar do livro, para falar do lançamento. Eu tô profundamente feliz de ver o Brasil retomar a discussão sobre esse tema, sabe? Eu fico feliz demais de levar meu trabalho para somar tudo isso, mas eu acho que a vitória é nossa, enquanto sociedade, de poder, de novo, discutir esse assunto. O Brasil não podia deixar tudo isso no esquecimento. Democracia não se constrói com base ao esquecimento. Não é à toa que estamos aqui falando de novo de uma outra tentativa de golpe de Estado, inclusive com previsão de assassinato. Então, é necessário que a gente fale muito sobre o caso do Rubens Paiva, os demais casos, e também discuta a construção de justiça. Né? Não é simplesmente dado e acabou e passou. E não é uma questão só dos mortos, nem das vítimas dos mortos e desaparecidos, e nem dos familiares. É uma causa que toda a sociedade brasileira precisa refletir sobre o que quer. Ninguém quer ter o pai, a mãe, o irmão, o marido, a mulher, os filhos, um primo. Ninguém quer ter uma pessoa querida desaparecida. Né? Então, é importante que as pessoas se somem nessa discussão. Sem dúvida, é uma questão, não é uma vingança, é uma questão de justiça, né? E de trazer essas respostas. Obrigada demais, Ju. Um beijo para você, sempre um prazer te receber aqui. Parabéns mais uma vez. Então, lembrando, 25 tem a conversa aqui no ICL, que você se inscreve, e no dia 26, para quem está em São Paulo, também tem um lançamento à noite. Um beijão, até a próxima. Beijão, gente. Na sequência, tem o Mercado Investimentos e você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas todos os dias, nas plataformas de áudio, se você prefere o formato de podcast. Até amanhã!
É amanhã o nosso encontro com Marcelo Rubens Paiva e Vera Paiva, filhos de Rubens Paiva e Eunice, para a gente conversar sobre o Crime Sem Castigo. O filme que está emocionando o mundo, Ainda Estou Aqui, tem como personagens o Marcelo e a Vera, e eles vão contar pra gente amanhã detalhes dessa história, um encontro forte, emocionante e necessário. Vai acontecer amanhã às 8 horas da noite, horário de Brasília. Um abraço e até amanhã.